seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa 17ª aula aqui comigo. Hoje a gente vai fazer, mais do que falar, sobre liberar-se. O que isso quer dizer? Hoje o nosso lugar específico vai ser na coluna vertebral, porque não é apenas uma junção de ossos, mas é aonde a gente acumula, expande toda a energia. Na dança, a gente fala, as pernas começam nas escápulas, passando por toda a coluna. No surf, quando a gente vai nadar lá na prancha, a gente fala, o braço começa onde? Na coluna, abrange, abraça toda a região aqui, porque é o lugar onde a gente emana a energia vital. Então, onde a gente vai focalizar na coluna, liberar a coluna para a gente se sentir melhor, mais relaxada, porque uma coluna travada é também uma mente sobrecarregada. Vamos começar? Então, onde a gente vai começar no chão, a gente vai diretamente para 4 apoios e um pequeno aquecimento aqui. A gente vai ficar um pouquinho nessa posição, então antes de mais nada a gente vai ativar o abdômen, abaixar os ombros, respira e aqui você tem que já sentir a sua coluna que alonga se ela está travada, porque nossa ponta mais baixa e nossa ponta mais alta estão indo em direções contrárias, abrindo espaço. Fico aqui, permaneço alguns segundos, inspiro e a gente vai começar na posição do gato e da vaca. Abro o peito, inspiro, fecho o peito, expiro. Tento sempre começar o movimento pela extremidade do corpo. Vocês vão percebendo que não é um movimento apenas da coluna, mas tem também o quadril, os ombros que se mobilizam durante esse movimento. Meu quadril tá até estrelando, gente. Ai, ai. Vamos lá. Mobilizo, abro o peito, abro a coluna. Quando vou lá pra baixo, arrepio tudo. Abro espaço. Inspiro, mais 2 vezes. Expiro. Inspiro. Expiro. A gente vai ficar lá um pouquinho e a gente vai balançar para frente e para trás, ativando o abdômen, sentindo também a diferença nos nossos ombros, nos nossos pulsos, até no nosso quadril. A gente vai aumentar esse movimento fazendo círculos com o nosso corpo, abrindo o peito quando eu venho para frente, fechando o peito, arredondando a coluna quando eu vou para trás. Movimentos circulares. Primeiro para um lado, depois para o outro. Massageando nossa coluna, o espaço entre as vértebras, os músculos também das nossas escápulas. E eu vou trocar de lado. Nossa, isso é uma massagem até para os nossos órgãos vitais. Mas é difícil ter coordenação para abrir e fechar em movimentos circulares. Eu sei. Mobilizo o pescoço também, a cabeça, todo o corpo. Mais 2 vezes, mais 2 círculos. E aí, eu já tô me aquecendo aqui. Parei no centro. E agora, sempre em movimentos circulares, só que sem mover os braços e o quadril. A gente vai fazer só a coluna. O movimento vai ser praticamente esse. Movendo a caixa torácica e a coluna. De um lado
Gente, isso é uma dança, né? Olha, quando a gente cria consciência, mobilização da coluna, a gente pode fazer qualquer coisa. Paramos no centro. Agora a gente vai aumentar um pouquinho o movimento. Ó, eu vou sentar lá no meu calcanhar, abrir o meu peito. Antes de parar aqui, a gente vai mobilizar. Começo pelo quadril, passo pela coluna. A cabeça é a última, o quadril vai descendo, abre o peito e a coluna, a cabeça sobe. E ao contrário, quadril, coluna fazendo ondas. Inspiro lá pra trás. Expiro lá pra frente. Inspiro lá pra trás. Expiro lá pra frente. Inspiro lá pra trás. Expiro. Mais 3 vezes. Pra trás. Pra frente. Pra trás. Gente, aqui ó, vocês podem ficar no limite de vocês, tá? Pode descer, abrir o peito só um pouquinho. Eu vou ficar lá embaixo. Respiro. E aqui as minhas mãos, em vez de ficar numa posição estática, as minhas mãos vão tentando cada vez mais abrir a minha coluna. E quando ela não conseguir mais pra frente, eu vou caminhar lateralmente. E eu vou de um lado, com a cabeça baixa, a coluna longa, expandindo lateralmente. E volto pro centro. Pro outro lado, caminhando e deslizando, abrindo espaço. Volto. Vou. Volto. E vou. Volto. Mais 2 vezes para cada lado. Aumentando, crescendo, liberando tudo. Vamos sempre lembrar da cabeça. Cabeça é muito importante. Última vez, uma para cada lado. Volte pro centro, respire, relaxe os ombros. Respira aqui alguns segundos, sente o alongamento. Devagar a gente vai desenrolando, ativando o abdômen com a ajuda das mãos. A cabeça é a última que chega. Vamos continuar. Aqui, se vocês estiverem cômodo debaixo dos calcanhares, debaixo do quadril, pegue a almofada, coloca aqui, pode até mudar de posição. A gente pode ficar em uma posição com as pernas dobradas. A gente vai agora mobilizar também um pouquinho a caixa torácica. A gente acabou de fazer na posição de 4 apoios, mas agora a gente vai pensar na nossa parte da frente da nossa coluna, não apenas na parte posterior. A gente segura os joelhos ou aqui, ou numa posição confortável que você estiver. E aí a gente começa apenas, eu vou pra trás, fecho o peito, venho pra frente, abro o peito, olho pro teto e fecho. Troco a intenção, em vez de pensar na parte posterior da coluna, eu penso na parte da frente. E vou pra trás. Vou pra frente. Vou pra trás. Vou pra frente. Parei no meio. E agora eu vou de um lado pro outro. Vou de um lado, quando eu chegar no meu máximo, eu troco. E vou de um lado. A cabeça eu tento quase não mexer. A coluna que tá fazendo uma curvatura. Porque
porque a gente vai fazer um quadrado com a nossa caixa torácica. Esse é o aquecimento. A gente vai começar agora nas próximas aulas usar um pouco mais direções, trabalhar em diagonal, frente, trás, lados, usando toda a nossa tridimensionalidade. Quadrado, a gente começa lado, diagonal, venho pra frente, outro lado e vou pra trás e troco, lado, frente, lado, trás. Deixa eu virar de lado pra ver se vocês conseguem me ver um pouco melhor também. Lado, frente, lado, trás, lado, frente, lado, trás. Mais 2 vezes para esse primeiro lado. 1, 2, 3, 4. E última vez. Vamos trocar imediatamente de lado. Vou lá pro outro lado. Pode ser a sua esquerda ou a sua direita. No meu caso é a minha direita. A esquerda de vocês. Mais 4. Frente, lado, trás, lado, frente, lado, trás. 2. E a gente vai estralando tudo. Último. Agora, voltamos pro centro. Se precisar dar uma soltada, a gente vai fazer círculos. Como assim? É a mesma coisa do quadrado, só que é um pouco mais constante. Vamos começar. 4 para cada lado. E círculo. Círculo. É muito parecido daquilo que a gente fez em 4 apoios. Mas a gente tem uma outra percepção, porque a coluna começa numa sensação diferente. E parou, trocou de lado. Quando a gente está sentado, a gente sente um pouco mais a região do cóccix, da lombar que trabalha. Pensando também sempre na parte da frente. Última vez. Parou no centro. Vamos alongar agora lateralmente. A gente pode até esticar as pernas aqui na frente. Hoje o foco é só a coluna, viu? Então, assim, as pernas vão ficar para outro dia. A gente já coloca, põe as mãos aqui pro lado. E eu vou bem simples. Alongar lateralmente. De um lado pro outro. Inspiro de um lado, expiro do outro. Aqui eu tento não levantar o quadril do chão. A gente vai levantar depois o quadril no chão. Gente, é tão gostoso. Realmente vai criando um espaço. Agora a gente vai aumentar alguns movimentos, ó. Eu vou passar pra frente, redonda. Então, ó, tô aqui do lado, eu vou arredondar e vou trocar de lado, abro o peito. Arredondo, abro o peito. Arredondo, abro o peito. Arredondo, abro, arredondo, abro. Agora por trás. Abro, apoio. Abro, apoio. Vamos ativar o abdômen aí. Abro, apoio. Abro, apoio. Abro, apoio. Última vez. Apoio. Voltou pro centro. A gente vai fazer algumas ondas para nossa perna também. Vamos lá. Inspiro. Primeiro reto e volto dobrado. Vou reto. E desenrolo. E inspiro. Expiro. Última assim. Ao contrário. E onda.
gente começa devagarzinho. Vamos fechar aqui os dedos, criando espaço entre as mãos. Polegares juntos. Polegares no centro do nosso corpo, no centro do nosso peito. Abdômen ativo. Aqui, posição que vocês estiverem mais confortáveis. Pode ser dobrada, em cima do calcanhar, como vocês preferirem. Inspiro. Expiro. Aqui a gente vai sentir uma boa pressão nas nossas escápulas, principalmente no centro das nossas escápulas. Mais 2 vezes. Últimas. Alongou as pernas, abre os braços e agora a gente vai levantar o quadril aqui do chão. Mesmo movimento, torção, só que eu vou olhar lá pra trás, ó, eu quero ir lá longe e minha mão vai tentar pegar lá em cima e volto. Cuidado pra voltar em cima do quadril. Quando a gente vai, a gente dá uma desestabilizada, mas quando a gente volta, a gente estabiliza. E vou e volto. Ui, tô escorregando aqui. E vou. E volto. E vou. Volto. Vou. Volto. Mais 3. Mais 2. Vou. Volto. Vou. Volto. Vou. Parou no centro. Agora a gente vai, pra não dizer que a gente não moveu as pernas, a gente vai continuar arredondando, parecido com o que a gente fez antes, mas a gente vai começar a usar as pernas também, chegando até nos pés. Vou arredondar a coluna, eu trago os pés aqui pra frente. Quando eu abro e arredondo, fecho os ombros e abro e fecho e abro e fecho e abro e fecho e abro. Agora, minha perna, uma vai passar por cima da outra, dobrar. Eu vou abraçar a minha perna. A gente vai lá na posição do caracol, que eu adoro, em torção da coluna. Que gostoso. Respiro. Volto pro centro. Abraça essa perna. Quem quiser um pouquinho de desafio, a gente vai passar lá por cima, lá pra cima do nosso pé. Apoiar o joelho no chão. Última torção aqui, viu? Desse lado. Abre o peito. Olha pro teto. Desce devagar o braço. Apoia a mão no chão. Junta os pés lá atrás. Senta nos calcanhares. Desenrola com uma onda. Vem aqui pra frente. Volta em 4 apoios. Passa a perna na frente. Voltei sentada. Troquei de perna. Abraçou. Olha, cruza.
que direção pra ficar bom. Apoio a mão, abro o braço. Vou lá pra cima. Devagar, desço o braço. Trago a mão aqui na frente, levo a minha perna lá pra trás. E agora a gente vai aumentar o movimento inicial. Ó, cachorro olhando pra baixo. E a gente vai, sobe os calcanhares, baixa o quadril, abre o peito. Arredonda. E abro. Venho, calcanhares, quadril. E abro. Mais 2. Subo, arredondo, abro. Calcanhares. Subo, arredondo, abro. E vou ficar lá no cachorro, olhando para baixo. Venho devagar com os meus pés em direção às minhas mãos. Seguro os meus cotovelos. Flexiono as minhas pernas se for preciso. Solta a cabeça e balança de um lado pro outro. Pro outro. Solta. Abre. Expande a coluna. Devagar, solta os braços. E a gente vai. Olho pra cima para um lado. E volto. Olho pro outro. E volto. Dobro ainda mais as pernas e desenrolo devagar a coluna, ativando o abdômen. Inspiro, subo os braços. E eu vou pegar lá em cima, esticando ainda mais, junto às minhas mãos. Trago ao centro do meu corpo. E obrigada por mais um dia de aula, por liberar e expandir a coluna aqui comigo. Eu te espero amanhã. Tchau, tchau.